gente. Agora, ó, presta atenção que o assunto é internet. Eu tenho certeza que você já deu algumas escorregadas na web, né? Coisas como colocar a senha 12345. Ó, não é pra rir não, viu? O assunto é sério. Quem já foi clicando em todo o link que aparece, hein? Às vezes a gente cai nisso. Aproveitar também qualquer Wi-Fi que aparece, já vai conectando. Tem Wi-Fi, você chega num lugar, já vai pedindo, né? Tem Wi-Fi aí? Me dá? Já. Quem não fez isso, hein? Vai contando aí. E ó, esses são erros muito comuns, mas são muito, mas muito perigosos, quando o assunto é segurança. Este ano, o estudo Acronis apontou o Brasil como o terceiro país que mais sofreu com esses ataques na internet. Só os casos relacionados à inteligência artificial correspondem a mais de 90% dos golpes analisados. E os ataques feitos via e-mail, especificamente, aumentaram 222% em comparação com o segundo semestre do ano passado. Então, para saber quais são esses erros, como que a gente pode evitá-los, né? A gente citou alguns aí, mas vamos falar com o especialista em tecnologia, o Igor Carvalho. Igor, muito boa tarde, bem-vindo. Olá, Jaqueline, muito boa tarde pessoal de casa também. É um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. E vamos lá desmistificar algumas coisas sobre segurança na internet. Amiga, eu comecei falando aqui, né, sobre alguns erros comuns, né? Tipo, a senha 1234566. Acho que todo mundo já fez em algum momento da vida, né? Mas aí, assim, fora esses erros que eu citei, quais são outros erros comuns, assim, de segurança? Então, hoje em dia, a gente vê muito as pessoas utilizando o celular e também notebooks em restaurantes ou em lugares públicos, né? Sim. Então, esse é um ponto que é bem importante, porque redes públicas, normalmente, elas não têm uma segurança forte. Olha Algumas aí. até mesmo não tem senha, né? Você consegue acessar sem colocar nenhuma senha. Sim. Então, isso daí é um risco, porque essa rede está disponível para muitas pessoas utilizarem. E claro, tem pessoas de boa fé, como Sim. nós, mas também tem pessoas de má fé, como Sim. em todos os lugares. Então tem que tomar uma série de Muito cuidados nesse ponto e em vários outros também. Sim. E ó, eu queria que você explicasse também como é que muitas vezes, né, mesmo estando informado sobre os golpes da internet, a gente até acaba caindo, hein? Pois é, te dizer que é muito comum, né, cair em golpe. E acho que o principal, e assim, é o que a gente está tentando levar aqui nesse programa também, é a informação. Sim. Porque uma vez que você está informado, que você conhece sobre aquilo, você já está mais alerta. Sim. Então você pensa duas vezes antes de fazer alguma ação, antes de fazer um Pix, né, que seja para um número desconhecido, Sim. uma situação que seja desesperadora às vezes, algum golpe, Sim. que ligam com a voz do filho, a voz da filha, acontece muito, ainda mais com a inteligência artificial, porque esse recurso permite clonar a voz de alguém, Sim. permite simular como se fosse outra pessoa, então tem que ter muito cuidado mesmo. E hoje, inclusive, a gente, né, já tem visto artistas que já partiram e que mesmo assim a gente consegue, através da inteligência artificial, reconhecer a voz desses artistas com músicas atuais. Então, assim, para ter noção do quanto eles conseguem ir à frente, né? Então, o quanto isso é possível. Se eles fazem com a pessoa que já não está mais aqui no mundo, né? Mas que já partiu, já nos deixou, imagina com a pessoa próxima da gente, né? Exato. Então, esse é muito comum. Aí eu queria que você falasse também, né? Tem aí uma atenção maior. Nós temos alguns cards. Vamos soltar aí, por favor. Eu queria que falasse sobre... O primeiro a gente já citou, né? Que foi da senha. Volta lá o primeiro só pra gente reforçar que foi da senha, né? Nós temos aí que usar senhas fracas e compartilhar as informações pessoais na internet. Isso aí foi o que eu falei do 1234566. Perfeito. Além desse numérico, né, dessa senha numérica, desse número, também tem senhas, até voltando, eu achei importante, gente, porque, por exemplo,
Tem muitas pessoas que utilizam nomes, datas de nascimento, nome das pessoas assim, né? Do filho, da esposa, do marido, né? Sim. Também é muito fraca essa senha, né? Porque Sim. qualquer pessoa pode. Peraí, será que é o marido? Será que é o número? Né? Tem que ter cuidado também com isso. Quanto mais combinação você puder fazer de letras maiúsculas, letras minúsculas, uma pontuação que seja, uma exclamação, um ponto final, uma vírgula, e os números também, né, e que não sejam números assim conhecidos Sim. e dados pessoais seus, porque assim, seu aniversário, se você bota num aplicativo, num site, o cadastro, certamente aquele dado está disponível para vários outros lugares e não só aquele site. Perfeito. Então, você colocar isso na senha já é uma pista, né, para você facilitar o processo para o golpista. Essa questão de senha, ela é bem complexa. Por quê? Porque a gente, né, no meio de tanta tecnologia, a gente acaba, né, tentando facilitar o nosso lado também. Porque até por segurança, às vezes, a gente coloca uma senha difícil, mas fica sendo difícil até pra gente lembrar. Aí você fica nessa. Se eu colocar uma senha complicada, eu não lembro. Se eu colocar uma senha fácil, fica, né, fácil de também alguém descobrir. Aí fica complicado. Tem alguma dica bacana, assim? Porque, por exemplo, às vezes a gente, vou criar e vou colocar num bloco de notas, vou colocar... Aí se alguém, né, acaba levando o nosso celular, rouba, né, ou furta, a gente perde o celular com todos os dados e com todas as senhas. Então, assim, tem uma dica bacana para que a gente possa conseguir salvar todas essas senhas num lugar seguro? Então, mesmo que você não coloque uma senha super difícil, mas que seja mais fácil para você, uma coisa que reforça muito a segurança é a autenticação de 2 fatores. Perfeito. Que até é um ponto que a gente queria tratar aqui, porque você que tendo é essa autenticação de 2 fatores, você cadastra no seu celular ou em algum outro aplicativo externo, né, de alguma empresa parceira ali do cadastro, que aí você consegue fazer o acesso só a partir da sua confirmação de um dispositivo seu de confiança, né? Então já facilita muito assim para você esse processo e também dificulta no caso do golpista, né? Certo. Então, gente, tem aí não ativar a autenticação de 2 fatores. Esse não ativar é um erro comum, viu? Como o Igor está explicando aqui, na verdade, o ideal e a título de segurança é autenticar, né? Utilizar e ativar a autenticação de 2 fatores, né? Aí a gente está tratando dos erros comuns, então um erro comum é não ativar essa autenticação de 2 fatores que está aí à nossa disposição. E ainda digo mais, segurança, assim, né, nesse Igor? ponto de autenticação, se você colocar o seu número do celular, tem muitas vezes que os números são clonados. Então, se o seu número é clonado, você tem risco também. Então, o melhor é você utilizar um aplicativo de terceiro mesmo para fazer essa autenticação e não usar seu número do celular como então, código. Nesse caso, o ideal é fazer com um aplicativo de terceiro. Exato. De um celular de uma outra pessoa, no caso, é Pode isso? ser o seu mesmo. Pode ser certo, o seu. mas que não seja aquele número, Isso, o mesmo número. Isso, Bacana. Ó, vamos agora a mais um erro comum, que é o clicar em links suspeitos. Mãe, fica atenta, viu? Menino, mãe, aparece um link, ela clica. Se disser assim, promoção, aí ela vai. Ela fala assim, né? Tipo, tudo que aparece assim, falou, mãe, não clica. Aí daqui a pouco ela fala, meu celular tá lento, tal. Ai, gente, tem que ter cuidado, link suspeito, né, Igor? Nossa, e assim, o principal é de onde você recebe esse link. Sim. Né? Porque assim, né, geralmente a gente recebe pelo WhatsApp. Sim. E pelo WhatsApp não existe filtro. Né? Então, vai compartilhando, vai encaminhando aquilo e você não sabe realmente a fonte daquele link, né? Sim. Então, se é uma pessoa mal intencionada ali, dizendo alguma promessa, vendendo algum produto milagroso... SMS também está chegando muito, né? Total. E às vezes é mascarado de uma operadora, mascarado de um banco. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Verdade. Uma amiga minha recebeu uma ligação, inclusive, semana passada. Aí ela atendeu uma ligação e quando ela atendeu, e olha que ela, né, bem ligada nisso, aí atendeu a ligação, aí mandaram olhar, né, tipo assim, olha lá no aplicativo. Menina, e essa amiga minha tava com outra amiga, eu não vou falar quem é, porque, né, não posso falar. E aí ela falou, ela tava tão ocupada na hora e ela atendeu, eu falei, eu não, é a pessoa, não fui eu. Gente, me compliquei aqui um pouquinho, né? Aí essa pessoa, que não sou eu, viu, gente, foi uma confusão, né, Lu? Atendeu e ia olhar o aplicativo. Sim. Na hora.
Aí a minha amiga, ou amiga da pessoa, gente, muito confuso explicar isso. A amiga da pessoa falou assim, você vai passar? Aí ela falou, nossa, verdade. Aí, pô, desligou. Essa amiga minha, eu falei, você fez bem, né? Essa amiga minha do nome Jaqueline. Você acredita que eu ia caindo num golpe semana passada isso, né? Eu tava com a Lô, né, Lô? E aí, assim, você vê que por mais informação que a gente tem, às vezes é tão real e parece algo tão sério que você na hora é pego de surpresa e vai lá, gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Se eu não tivesse com a Lô, eu ia certamente observar e ajudar ele a facilitar o que ele queria, que era pegar a informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá bem complicado hoje. A tecnologia veio aí para nos ajudar, mas também atrapalha bastante, né? Pelo fato da gente estar lidando com o inesperado, né? A gente não sabe quem tá do outro lado, né? Total. E assim, eu mesmo, semana passada, recebi uma ligação. Sim. E quase que eu fui vítima de golpe também. Essa questão de ligação. Sim, mas eu desconfiei logo. Parceiros. Mas aí ele entende do assunto, já desconfiou. Eu não, minha amiga que me deu o toque. Dizendo que era uma operadora. Sim. Falou o número exato da minha conta da operadora e tudo mais. Parecia muito real. Só que eu pensei, é mentira isso aqui, vou desligar e pronto, né? Foi o que eu fiz, né? Eu também achei estranho. Inclusive tem um número que liga direto, né? E aí liga pra mim, liga para os outros, aí eu olho pra minha amiga, olho pro meu amigo e falo, nossa, o mesmo número. Sim. Você vê que é algo muito, né? Mas muito presente e assim, cada vez mais forte isso. Então tem que ter muito cuidado, segurança importantíssimo, né? Todos esses dados que a gente está passando aqui, o Igor, né, que é especialista no assunto, nos alertar, gente, porque faz toda a diferença, né? Por mais que a gente tenha cuidado, seja informado, a gente ainda acaba caindo, né? Muitas vezes. Mas se a gente não souber, a gente cai mais vezes ainda, né? Então, vamos evitar. Gente, quarto erro comum. Olha só. Usar o Wi-Fi público de forma insegura. Aí é muito incomum isso, né? É muito comum e assim... É erro comum, não é incomum. O inseguro que está mencionando aí do Wi-Fi público é justamente de não utilizar uma VPN. E VPN é o quê? É Virtual Private Network. É uma rede privada virtual, no caso. Que no caso, você ativando essa VPN, pode ser paga ou pode ser gratuita, pode ser no computador, pode ser no celular. É como se você estivesse utilizando um outro computador em outro lugar do mundo que não seja o seu, né? É uma simulação. Certo. Então, com isso, você fica bem mais seguro, porque naquela rede pública, parece que você não está ali. Certo. Então, você não fica suscetível a como é que a gente percebe ataques. isso? Tem lá identificado na hora geralmente, a VPN, ela não vem vinculada quando você vai acessar uma rede ou algo do tipo. Você, por conta própria, precisa correr atrás de um site, um aplicativo ou um antivírus que tem uma VPN embutida. Então, você tem que realmente correr atrás dessa ferramenta para redes públicas. Então, em veja, casa, não. gente, o que parece ser interessante pra gente, que é usar o Wi-Fi, né? Vou tá de graça. Guardar aqui, né, meus dados. Vou economizar, minha gente, pode dar uma dor de cabeça, né? Então, assim, vamos evitar só realmente no uso, né, muito necessário, que você não tenha como acessar. Aí sim, mas acessar por acessar, já que é algo que não é seguro, ter muito cuidado, né, Igor? Total. Ó, vamos agora para o quinto erro comum, não fazer backup de dados. Isso daí é super importante, né? Sim. E o mais importante é onde você guarda os seus dados. Perfeito. Porque assim, backup que a gente está mencionando aqui é o quê? Você armazenar suas fotos, seus vídeos, qualquer dado que você tenha em outro local que não seja o seu dispositivo. Perfeito. Então pode ser na nuvem, em alguma empresa que você paga um pacote e você tem 2 teras, 1 tera, 500 GB de armazenamento online, ou mesmo alguma questão física, né, como um SSD, um HD que você tenha na sua casa, para você poder transferir essas fotos e você manter isso guardado. Para não perder, né? Porque pode caso... acontecer de vender o celular, às vezes vai passar e não passa tudo, ou, né, ser roubado, furtado. Ou de repente até assim, é muito comum o celular pifar, né, ele pode quebrar. Também, quebrar. O notebook, o HD ali, o SSD interno, pode quebrar também. Perde e aí se tudo. você só tem um lugar, né? Já era. Já era. Perde tudo que tem ali, né? Nossa, isso é verdade, viu, gente?
Além também até de redes sociais, né? Eu lembro da época de uma amiga minha que tinha Orkut, ela perdeu tudo. Essa amiga minha, não sei, sabe? Ela perdeu tudo, porque na época ela não passou, não salvou. Aí o que tinha de fotos de viagem, que ela só colocava no Orkut, perdeu tudo, né? Sim. Aí aconteceu. Essa amiga minha precisa assistir aqui Saudades essa entrevista, né? Ela só fez os erros comuns. Eu acho que foi o contrário. Último erro comum aí, usar programa de inteligência, que não é o último erro comum, né, gente? Nós separamos alguns cards, porque tem muito mais. Mas, usar programas de inteligência artificial de forma irresponsável. Chama atenção esse erro, por favor. Jaqueline, assim, inteligência artificial é um tema do momento, né? Sim. Todo mundo fala sobre isso, mas eu acho que pouca gente entende, assim, nos pormenores, o que é que essa tecnologia é capaz, né? Ela é capaz de tudo, né, basicamente. O que você pensar fazer, você consegue fazer. Com a inteligência artificial. Isso é porque a gente está no começo, né? Imagina daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, toda tecnologia, quando chega, tem um período de adaptação. Sim. A gente sabe que nem todo mundo está acostumado. A população tem que ser educada também sobre o que é aquilo e também como utilizar da melhor forma. Perfeito. Então, tem muita gente hoje que usa de má fé, assim como tem muita gente que usa de boa fé. Sim. Por exemplo, você está trabalhando e aí tem um aplicativo no seu computador que você está numa reunião super importante, mas você está distraído, digamos. Aí você digita lá para o programa resumir aquela reunião para você saber depois o que é que aconteceu na reunião, né? Hoje isso é possível. Que isso, usando inteligência artificial. Nossa! Facilita muito, né? Mas assim, como toda tecnologia, ela pode ser usada para muitas coisas. Sim. Então tem aqueles casos também de golpes que a pessoa de má fé, ela clona a imagem de uma pessoa, a voz de uma pessoa famosa e vende um produto milagroso na internet, né, com valor acessível. Aí como muita gente vai comprar, muita gente cai no golpe. E também aquela pessoa que criou aquilo, ela vai ganhar muito, né, por causa da magnitude daquele golpe, né? E está acontecendo muito, né, também com a utilização de pessoas, né, que trabalham com a imagem. Exato. Figuras públicas, artistas, né, profissionais da comunicação. Então tem muita gente que está utilizando a inteligência artificial para fazer com que essas pessoas estivessem, né, gravando uma propaganda e elas não têm nem conhecimento muitas vezes, né? E as pessoas acabam acreditando que é real, né? Porque é muito real. Você olha e assim, realmente fica complicado de distinguir, né, o que é real e o que não é, pela capacidade de inovação e também aperfeiçoamento, né, cada vez mais. E esse é um grande desafio, inclusive, para esse ano, viu, gente? Vamos ficar bem atentos, inclusive, porque as eleições estão chegando. Total. E esse é um grande desafio para nós da comunicação também, né? Porque quando a gente fala, eu acho que hoje está mais claro, né, o fake news na internet, ela facilita muito a informação rápida, veloz, né? Mas aí você tem que saber de onde vem a credibilidade do veículo, né? Porque quando a gente tem um veículo de comunicação, a gente tem toda a obrigação, né? Todo o respeito, a credibilidade, né? E aí a gente vai estar passando todas as informações coerentes. Mas da internet, você imagina o uso da inteligência artificial em meio às eleições, que não vai acontecer. Então, assim, a gente tem que estar preparado, ter cuidado, né? Então, fica atento. Acompanhe aí no telejornal, acompanhe as informações através dos veículos de comunicação que tenha compromisso, responsabilidade, não vai acompanhando aí pela internet, porque assim, hoje a gente consegue mandar tudo, mas lembrando que tem legislação hoje, né, que está cada vez mais forte, cada vez mais presente também, e que apesar de não ter algo específico sobre inteligência artificial, né, mas tem também como se punir a pessoa que faz o uso sem, por exemplo, informar que está sendo utilizada, né? Então, utilizou a inteligência artificial, obrigatoriamente você tem que estar dizendo que tem uso, né? E isso não é feito, né? Então, ter cuidado com isso, né? É uma coisa muito recente, né? Como eu falei. E assim, tudo hoje relacionado a IA é processado na nuvem. Na nuvem que eu digo assim, tem uma empresa que tem um servidor que você paga para ela ou você usa gratuitamente. Só que esse gratuitamente, seus dados que você está colocando ali no texto, estão todos lá. E você não sabe exatamente o que vão fazer com aquilo. Verdade. E assim, está evoluindo tão rápido que esse ano e no próximo ano vão chegar computadores também com processamento de IA
embarcado no computador, para você não precisar da nuvem e poder fazer tudo de forma segura, entende? Então está evoluindo muito rápido e aos poucos a gente vai acompanhando e trazendo aqui para vocês também. Igor, a gente só tem que agradecer, né? Muito obrigada pelas informações, com certeza esse alerta vai ser importante, né? Para mudar aí os nossos hábitos durante o uso da internet. Fica atenta aí, viu? Dá um beijo para minha amiga que fez esses erros. Hein, Luiz? Igor, obrigada, viu? De nada, Jaqueline, que eu agradeço.